coisa que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, mas não sabem exatamente o que é a tal da cláusula de reserva de plenário, que é um instituto conhecido do direito norte-americano, que é conhecido também como a cláusula de full bench, traduzindo de maneira literal, cláusula da bancada cheia, do banco cheio. Esse instituto, então, está previsto no artigo 97 da nossa Constituição Federal e é de extrema importância para os julgados acerca da constitucionalidade de leis ou atos normativos dentro do nosso Brasil varonil. Bom, então hoje a gente vai analisar essa cláusula e falar um pouquinho dela e das exceções. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Olá, meu povo! Chu aqui hoje para a gente falar da tal da cláusula de reserva de plenário. Essa cláusula foi introduzida ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da Constituição Federal de 1934 e se encontra prevista também atualmente no nosso texto da Constituição de 88. Esse é um instituto por meio do qual os tribunais ou órgãos especiais e colegiados do judiciário somente poderão declarar uma lei ou ato inconstitucional pela maioria absoluta de seus membros. Isso não importando se trata de controle difuso ou concentrado, ok? Bom, então essa norma traz pra gente que é necessária a maioria absoluta, ou seja, 50% mais um voto para que se declare a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo num tribunal. É esse posicionamento, inclusive, que deu origem à súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, que diz pra gente que mesmo a decisão de órgão fracionário, que somente afasta a incidência da norma sem declará-la expressamente inconstitucional, é necessário observar também a cláusula de reserva de plenário. Ou seja, ainda que seja para afastar a aplicação da norma e não declarar sua inconstitucionalidade expressa, é necessário que se observe esse quórum da maioria absoluta dos seus membros. Mas como tudo na vida, existem exceções a essa cláusula de reserva de plenário aqui no Brasil também. Um exemplo disso é o artigo 481 do Código de Processo Civil Brasileiro, em que a gente tem firmado ali que não é necessário submeter a órgão colegiado ou especial quando a declaração dessa inconstitucionalidade ou afastamento dessa norma se der diante de um caso que já foi julgado ou pelo próprio tribunal em questão ou pelo Supremo Tribunal Federal, tendo sido firmada uma jurisprudência naquele sentido. Ou seja, se dentro daquele tribunal ou no próprio Supremo Tribunal Federal já tiver sido decidida acerca daquela inconstitucionalidade, o resto dos tribunais e dos juízes singulares podem aplicar repetidamente aquela decisão até que se mude a jurisprudência do tribunal. Isso tudo para a gente trazer uma maior uniformidade da nossa jurisprudência. Um outro ponto de exceção que se faz interessante é o das normas pré-constitucionais. As normas pré-constitucionais são aquelas normas que foram elaboradas antes da vigência da Constituição de 1988. E aí a gente tem algumas dúvidas e debate acerca da questão se ela é declarada constitucional ou inconstitucional, ou recepcionada ou não recepcionada. Então, dentro da doutrina nacional, isso já é um debate, assim, bem quente. E eu vou tentar explicar aqui da maneira mais sucinta possível os pontos de debate de cada um desses lados. Bom, primeiramente, a gente tem, então, quem diga que se essa norma foi incompatível com a Constituição Federal, ela estaria automaticamente revogada e nem existiria no mundo jurídico. Há quem defenda que haveria a não recepção, a caducidade, a ineficácia, ou ainda como a gente tem o Jorge Miranda defendendo, a caducidade por inconstitucionalidade superveniente. De acordo com o ministro Barroso, a escolha dessas opções vai ser uma questão de matéria política legislativa. Mas a verdade é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como regra, não aceita o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. Então, o critério utilizado aqui é da recepção ou não recepção daquelas normas que foram elaboradas antes da Constituição de 1988. É por isso, por exemplo, que não cabe ADI contra esses atos pré-constitucionais, contra essas leis e atos normativos anteriores à Constituição. Mas há em lei específica a previsão do cabimento de ADPF nesses casos dessas normas pré-constitucionais, abrindo-se então uma exceção para a inconstitucionalidade superveniente aqui no Brasil. Então, nesses casos das normas pré-constitucionais, via de regra, não se aplica a cláusula de reserva de plenário, porque a gente não está tratando de inconstitucionalidade propriamente dita. A gente está tratando de recepção ou não recepção da norma. Mas, entendam, se o Supremo Tribunal Federal mudar
a visão que ele tem acerca da inconstitucionalidade superveniente, é plenamente possível que normas pré-constitucionais tenham a sua inconstitucionalidade analisada e tenham que observar, então, a cláusula de reserva de plenário. Isso porque a gente mudaria esse critério da inconstitucionalidade ao invés da gente ter essa análise da recepção ou não recepção da norma pela Constituição. Então agora você já sabe que a cláusula de reserva de plenário diz respeito a essa maioria absoluta que é necessária para se declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. E que ela tem como exceção, então, as normas pré-constitucionais e os casos em que a situação já tiver sido decidida e tenha uma posição consolidada pelo tribunal ou pelo Supremo Tribunal Federal mesmo. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau!